Olá, turminha, um abraço. Iniciando aqui mais uma aula para vocês no canal Educação em Ação, ok? Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje é explicar um texto em língua inglesa, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Nós temos como objeto de conhecimento, que é o conteúdo, a introdução do verbo to be, no simple past, nas formas affirmative, negative e interrogative. Estudo de texto enfocando gramática. Então, introduzindo o verbo to be no simple past. Verb to be in the past. Principais regras, né? Vamos às regras do verbo to be. As principais, que são várias, né? O pretérito do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular. No presente, temos as formas am, is, are. No passado, was, were, ou seja, apenas duas formas, certo? No passado, apenas essas duas formas, was, were. Em segundo lugar, ele não é acompanhado pelo verbo auxiliar that, utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, como ocorre com os demais verbos. Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa, com o advérbio não, que é o not, né? Por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos. Sheila was at home yesterday. Sheila estava em casa ontem. Sheila wasn't, que é was not, né? Was not. Aí aqui está na contract form, que é na forma contraída. At home yesterday. Sheila não estava em casa ontem. Então, aqui na forma contraída, exatamente porque é uma frase negativa, né? E temos também uma frase interrogativa, que inicia com a partícula, né? Antes do sujeito, ok? Was Sheila at home yesterday? Sheila estava em casa ontem. Contrapondo aos demais verbos. Sheila stayed at home yesterday. Sheila did not stay at home yesterday. Aí na forma interrogativa, né? O uso do that. That Sheila stayed at home yesterday. Verb to be in the past, forma afirmativa. Como apontamos anteriormente, o verb to be em uma frase afirmativa tem uma forma irregular. Was, were. Observe a tabela a seguir. Então, de acordo com a tabela, nós temos aqui as afirmações, né? As frases afirmativas. I was late. Eu estava atrasado. Eu estava atrasado. You were at my party. You were at my party. Você estava na minha festa. He was a student. Ele era um aluno. She was at school. Ela estava na escola. It was a different day.
Foi um dia diferente. We were married. Nós éramos casados. You were. Exemplo, you were my friends. Vocês eram meus amigos. They were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Verb to be in the past. Forma negativa. Na sua forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. Já vimos até um exemplo anterior, né? Lembre-se de que não utilizamos o auxiliar that. Observe a tabela a seguir. Então, na forma negativa agora, negative, né? I was not. É a mesma coisa, né? Tanto faz escrever dessa forma, quanto dessa forma. Aqui está na forma contraída. I was not late. Eu não estava atrasado. You were not, que é were not. You were not at my party. Você não estava na minha festa. He wasn't a student. Ele não era um aluno. She wasn't at school. Ela, né, não estava na escola. It was not a different day. Não foi um dia diferente. We were not é igual a were not. We weren't married. Nós não éramos casados. You were not. You weren't my friends. Vocês não eram meus amigos. They were not. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos. Verb to be in the past, forma interrogativa. Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem da frase afirmativa, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Observe a seguinte tabela. Interrogative. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa. Was he a student? Ele era um aluno. Was she at school? Ela estava na escola. Was it a different day? Foi um dia diferente. Were we married? Nós éramos casados. Were you my friends? Vocês eram meus amigos. Were they my neighbors? Eles eram meus vizinhos. Caro aluno, cara aluno. Sequência didática, né? Introduzindo o verbo to be, simple past. Formas affirmative, negative e interrogative. Estudo de textos enfocando gramática. Fique atento às explicações do seu professor e acompanhe o conteúdo através dos postcards e videoaulas. Então,
Então, aqui nós temos uma videoaula, né? Onde vocês poderão, através desse link, acessar a uma videoaula em que vocês reforçarão o estudo sobre o verbo to be e as suas 3 formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Faça o estudo de todo o conteúdo para uma melhor compreensão. Até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos.